Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 210 entrando no ar. Olha só, você não está acostumado com essa voz, mas eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Sara, que um dia ainda vai deitar nas pernas de alguém. Bom, eu sou a Sara e tô aqui com a Dani, que não é órfã de sogra. Sacaram? Legal! Eu sou a Dani, tô aqui com a Nahara, que já encontrou o seu resgatador e, diga-se de passagem, um homem cheio de boas intenções. Essa eu gostei. Eu sou a Nahara, estou aqui com a Paty, que teve o casamento mais chique que eu já fui na minha vida. Ah, é com cabeleireiro e tudo, até né? cabeleireiro aí, viu, né, Dri? Pula essa parte. Eu sou a Paty e estou aqui com a Xanda, que deseja ter uma nora tão virtuosa quanto a Ruth. Com certeza. Eu tô aqui com a Drica e que serve o mesmo Deus que a sua sogra. Ai, amém, ô glória. Tomara. Amém. Assim seja, assim seja. Estamos aqui nesse podcast especial com essas mulheres especiais. Olha só, pra vocês que estão nos ouvindo e não conhecem algumas vozes, é porque você tem que ouvir alguns podcasts antigos. Por exemplo, a Nahara faz um tempão que não grava com a gente. Mas a Nahara, ela é esposa do Marcelo, já gravou o programa Manias Deles, Manias Delas, né, Nahara, com a gente? Bem, faz bastante tempo atrás. A Dani já participou com a gente sobre podcast de filhos e casamento. Olá. Ela é esposa do Felipe, que participou com a gente também. A Xanda participou do Dia do Professor, mas a Xanda, ela é esposa do Bibo. E aí? Você já gravou algum BTcast, Xanda? Não. Só, olha, na época só li os e-mails. Ó, tá no vendo? início. A Xanda é irmãos.com na veia, galera. É isso Claro. daí. E a Paty, como a Nara falou, é esposa do Pedro. A Paty participou, assim, digamos que indiretamente daquele programa Despedida de Solteiro, né? Né? Indiretamente, né, Dri? Indiretamente. É a primeira vez aqui, né, Dri? Tô meio tímida, mas vamos lá. Primeira de muitas vezes. Paty, seja muito bem-vinda a esse universo de podcast. Obrigada, Dri. Bom, hoje nós vamos gravar sobre a vida de Ruth. Mas eu queria falar pra vocês o seguinte, a gente não está pulando a parte de biografia que tá tendo aqui nessa série de irmãos.com. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas a última biografia foi o podcast 178 sobre Josué. Então, depois de Josué, o certo era a gente contar sobre os juízes. Mas enfim, a gente vai pular a parte de juízes porque já gravamos o podcast 171, que é aquele sobre os 171 da Bíblia. Falamos bastante juízes. E também o podcast antigo lá, o podcast 67, sobre os bastidores dos caos. Nossa, isso ficou feio. Sobre os juízes, os bastidores dos caos. É difícil dos falar, caos. Né? Tem muito Tem muito S. Mas não tem problema também, porque o livro de Ruth, ele foi escrito na mesma época. O que aconteceu na história de Ruth aconteceu na mesma época da história dos juízes. Foi a primeira parte dos juízes, né? Então, assim, a gente tá seguindo mesmo a sequência de biografia. E olha só, que legal. A próxima biografia que a gente ia gravar coincidiu com o Dia Internacional da Mulher. Então, hoje, pra você que tá ouvindo o podcast na data de lançamento dele, hoje, curiosamente, não é segunda-feira. Olha só, hoje é sexta, dia 8 de março. Parabéns, mulherada. Gente, eu confesso pra vocês, eu nunca sei se eu fico feliz ou se eu fico triste no Dia das Mulheres, sabia? Por quê? Porque o Amarada sempre fala aquele negócio, e o resto do ano inteirinho é Dia do Homem. Deixa eles viverem de ilusão, né? É verdade mesmo. Bom, então como a Sara falou,
essa história aconteceu no período de Juízes. E o que aconteceu então? Josué, ele entrou na Terra Prometida, depois que eles atravessaram todo o deserto, Moisés morreu e tal. Entrou Josué e Caleb, brigaram lá, vem com Josué lutar em Jericó e tal, conseguiram a cidade. Depois que eles conseguiram a cidade, inclusive depois a gente vai comentar um fato interessante disso, o povo de lá foi se multiplicando, os israelitas foram se multiplicando e tal, e depois com o passar do tempo, eles começaram a ficar rebeldes, e eles rebeldes começaram a idolatrar alguns ídolos lá. Então, Deus instituiu alguns juízes lá, e aí, nesse meio que contexto, aconteceu fome lá. Então, teve muita fome nessa terra, e aí Elimeleque, que ele era um israelita, que morava lá, ele pegou a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e fugiram de lá e foi pra Moabe. Não posso deixar passar o significado do nome deles. Nossa, é tinha que falar mesmo. verdade. O Malom significa doentio e o Quilion é desperdício. Então, olha só, quem coloca o nome desse nos filhos, não sabe. Eles não são normais. Parem com isso. Não dá. Por falar em nome também, esqueci de falar antes. Ruth e Esther são os únicos nomes de mulheres que aparecem na Bíblia toda, sendo como livros. Depois a gente vai ter livros com nomes de homens, de reis, de cartas que Paulo escreve, mas de mulheres só tem Ruth e Esther. Olha só que mulher virtuosa, né? Aí Ruth significa amizade. Vocês já gravaram sobre Esther num pod do Dia das Mulheres, né? Ah, é verdade. Então quer dizer que o ano que vem não vai dar pra gente gravar podcast de Internacional da Mulher. Acabou. Fala sobre Maria. Mas Maria não tem o título. A gente grava sobre Apocalipse, não é então, livro, né? Porque não tem nome de ninguém. Ó, na minha Bíblia, Malom significa enfermo, fraco, e Quilion, aquele que desfalece. Eu não casaria com um cara. Se bem que eu casei com Paulo, que é pequeno, né? Então, acho que nome não significa muita coisa. Mas e aí, gente? O Elimeleque, ele era casado com Noemi. E Noemi, Sara, significa o quê? Você pegou essa? Noemi significa... Agradável aqui na minha. Agradável. Eu vi 2 versões. Uma é agradável e a outra é feliz. Feliz. Uma pessoa feliz é agradável, né? É. Uma pessoa agradável é feliz, então... Então, aí o Elimeleque, que significa meu Deus é rei, pega a sua esposa feliz e eles saem de Moabe junto com seus 2 filhos. Eles saem da terra do reino de Judá e vai pra Moabe, nas terras de Moabe. Eu li na Bíblia, a gente é muito longe. Pra quem, sei lá, se eles iam a pé, de camelo. Eu não achei longe, Dri. Você achou longe? Ah, você não tá assistindo José? Tô assistindo. E você viu como é que é o transporte deles? Com aquele mundaréu de gente, se bem que na Bíblia fala que são só eles, né? Mas com aqueles cavalo e carneiro e gentaiada e andando tudo aquilo, eu achei meio longe. Tem um negocinho interessante, assim, os caras já não são normais de colocar um nome desse nos filhos, né? E aí, eu fui lá ver em Deuteronômio e Neemias, tem 2 leis, assim, do povo na época. Uma delas é, não façam tratado de amizade enquanto vocês viverem com os moabitas, e outra era, não se casem, hipótese alguma, com moabitas. E eles foram pra lá mesmo sabendo disso, eles deveriam saber disso, eu imagino. Eles ou castravam os filhos, né, ou não ia pra lá. Então. Ainda tem uma outra que fala que os moabitas não podiam entrar em Israel até a 10ª geração. Deuteronômio 23:3 fala isso, que até a 10ª geração dos moabitas eles estavam expulsos de Israel. E o que eles fizeram, sair da terra para procurar comida, foi o que Abraão tinha feito antes, né? Saiu da terra e foi pro Egito porque teve fome. Então, por causa da dificuldade material, eles saíram de onde eles deviam estar, que era Israel, para ir para uma terra de um povo gentil que eles não deveriam ter contato. De um povo idólatra e tal. Mas pelo que eu entendi do que eu li na Bíblia também, é que o Elimeleque, ele saiu com a Noemi e os seus 2 filhos, e aí primeiro Elimeleque morre e depois os filhos casam. Não sei se é porque também tem aquela questão de respeito com o pai e tal, esperou o pai morrer pra depois casar. E aí logo depois, passaram-se 10 anos, o fraco e o desfalecido Morre. cumprem Eles se o seu destino. Se casam e morrem. Pelo menos ficaram 10 anos casados, né? Interessante que nesses 10 anos não tiveram filho. Aí, Nara, ó, dá pra esperar uns 10 anos. Aqui é um lucro ainda, hein? Naquele tempo a mulher era tudo estéreo, né? É verdade. Então, depois que eles casaram, o que acontece, Paty?
Professora, né? Aquelas Pensa professoras. rápido. Depois que eles casaram, aí os dois, eles também morrem, né? Quilion e... O Malon, depois de 10 anos... Malon e Quilion, depois de 10 anos, aí eles também falecem, né? E aí Noemi, ela vai voltar pra terra dela, é isso, né? Isso. Ela volta com as duas noras, né? Ela vai voltar. Gente, e eu me coloco agora no lugar dela, né? Eu com meus 2 filhos, daí perde o marido, depois perde, 10 anos depois perde os filhos. Desespero, nossa. Muito Nossa, desespero, né? total. É o primeiro aprendizado, imagina... né, do livro de Ruth, né? Imagina Esse sofrimento noras. todo, Vida, né? Longe da sua terra natal, né? Só pra complementar ali do Malon e Quilion, né? O Quilion, ele casou com Orfa, né? E Malon casou com Ruth, né? Isso. E era uma Maobita, onde Maobita significa amizade. Isso, Confere? Confere. Correto. Confere aí. Isso. Aí o que aconteceu? Noemi resolve voltar, né, pra Belém de Judá, e a Orfa, como ela era mais nova, Noemi disse pra ela ficar, porque ela teria mais chances de encontrar um marido novo, né? E Ruth, Noemi não convidou Ruth, mas Ruth, não querendo deixar Noemi sozinha, pediu pra que fosse com ela, acompanhasse Noemi até Belém de Judá, sabendo que ela, como uma moabita, não seria bem-vinda onde eles iriam, né? Então, acabou que Noemi, né, foi com Ruth pra lá, e aí elas acabaram indo nas terras lá que eles tinham, né, que a família dela tinha, né? Então, Xanda, mas é que assim, eu não sei qual a versão da Bíblia que você leu, mas é que aqui em Ruth 1 e 12, Noemi, ela fala pras duas voltarem. É que assim, o que acontece é que elas estavam no processo de voltar já. Isso que eu entendi. Então, eu que acho elas estavam também. caminhando, elas já estavam voltando. Eu também entendi uma isso. pegadinha do malandro. Ah, tá. A Noemi fez uma pegadinha, porque elas já estavam voltando, daí no meio do caminho deu uma de migué, sabe? Vocês querem voltar? Pode voltar e tal. Fez aquele doce. Aí a Quero órfã na voltar, segunda vez aceita. Ah, tá. Peguei outra Bíblia. Tô vendo. Tô acompanhando agora. Aqui, o versículo Ruth 1 e 12. Isso, Fala, aham. voltai, minhas filhas, ide-vos embora, já que sou muito velha pra ter marido. E eu não taco pedra na órfã, porque assim, a órfã tá na casa dela, na terra dela. Ah, eu também e, assim, não tá e ela não. voltou um pouco, ela chegou a voltar com a sogra dela um pouco. E aí depois que a sogra insistiu, Ela até chorou, né? chorou em voz alta, tudo. E a sogra foi até meio malinha, não sei o que ela quis dizer muito naquela época, mas ela falou assim, mesmo que eu case agora e tenho filhos, vocês vão esperar crescer e casar com eles, não sei o que tem, sabe? Meio que fez um drama mesmo, né? Daí, depois que ela falou, aí a órfã resolveu voltar mesmo. Quantos anos vocês acham que elas tinham? Vocês acham que elas eram mais velhas ou elas eram mais novas? Oi, Nara. E o Marcelo fala que ele acha que elas eram super velhas, assim, sabe? Nossa, Eu eu não elas acho. eram novas. eu Eu acho acho que elas eram novas. Porque as mulheres casavam novas naquela época, Isso, né? é isso que eu ia falar. Só que eu ainda acho que Ruth era mais Noemi. velha do que Orfa. Mais velha? Por quê? Porque, assim, eu olhei um comentário e dizia que a Ruth, ela foi estudar pra ela poder, pra ser uma sacerdotisa lá do deus Kemosh, né, que era o deus deles, tal. Então eu acredito que ela viveu uma boa época lá. Agora, eu não sei, assim, se esse comentário também é uma coisa correta, né, porque também não tá na Bíblia, né? Não tá na Bíblia, não, isso é que eu verdade. só tô achando. Bom, mas de certa forma, se elas casaram nova, elas ficaram 10 anos casadas, né? Então já foram 10 anos que passaram na vida dela. É verdade. E assim, o que eu acho interessante é que hoje em dia, até que nem tanto, mas naquela época, o estado de uma viúva, a viuvez, era muito, muito triste pra uma mulher. Principalmente agora, uma viúva sem filhos. Então ela tava tendo uma vida miserável mesmo, né? Tava triste, solitária, não conseguia trabalhar direito, não tinha sustento pra ela. Foi por isso que ela resolveu voltar pra terra dela. Porque provavelmente ela conhecia mais gente em Israel do que Tem lá. um versículo, ela não tem um versículo que fala que ela ficou sabendo que o pão voltou. O pão voltou Que ela pra ficou casa sabendo. do pão, né? Ela é voltou pra verdade, casa do pão. Tem um versículo. Tem. Que acabou a fome. Porque acabou acabou a a fome, aí então ela fica volta. sabendo, aí ela volta, Porque ela eles só sabe, saem né, lá por causa da fome em Israel. exatamente. Ó, gente,
Essa semana eu li um negócio muito bom na internet que diz o seguinte: sogra não usa bolsa porque cobra não tem ombro. E aí Noemi deu uma sorte, porque ela devia ser muito boazinha e Ruth quis seguir com ela. E aí Noemi já fez um erro danado, porque ela mandou órfã pros deuses antigos. É a mesma coisa quem tá na igreja, se desvia e vai pro baile, leva todo mundo. Resolveu sair, volta pra igreja e deixa a galerinha lá de lado. Noemi já tava, a gente vai ver até que ela pede pra mudar o nome dela pra Amarga, pra Zé Pequeno, não, Amarga, Mara. Porque ela começa a culpar Deus, começa a dizer que foi esquecida e tal. E o primeiro erro dela foi virar, então tá, órfã, você quer voltar volta pro seu povo, volta pros seus deuses, não tem problema. Eu tava pensando apenas no lado material e não espiritual das noras dela. É verdade. E agora eu vi aqui em Ruth 1 e 6 que a Noemi resolveu voltar porque ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Então ela ficou sabendo que acabou a fome mesmo. Por isso que ela resolveu voltar. Por isso que ela voltou. Eu não acho que a Noemi, ela era boazinha nessa fase da vida dela, assim. É porque nenhuma sogra né? Eu não posso comentar porque é meu marido que edita, eu já falei. Olha, a gente vai ser eu acho que ela tá muito amargurada. Uma pessoa muito amargurada não é uma pessoa agradável, né? De estar junto. Então eu acho que a Ruth decidiu acompanhá-la porque amava mesmo, gostava dela. E não porque ela era boazinha, não. Porque eu acho que devia ser um porre aguentar ela. E eu acho que também por causa daquela situação que eu falei mesmo, sabe? De viúva, desamparada, sozinha no caminho. E tinha um costume na época que é muito diferente do nosso, que a esposa ficava com a família do marido e virava a família dela, assim, muito. E hoje em dia é o contrário, né? Normalmente o marido fica mais pro lado da esposa, assim, frequenta mais a casa da mãe da esposa, normalmente, né? E naquela época era totalmente o contrário. A mulher se desligava totalmente da família da mãe e se unia completamente com o outro. Tanto que até questão de mudança de nome e tal, aliança, tudo, é só a mulher que usava o nome, pegava o nome só do marido. Hoje parece que até o homem, se quiser pegar o nome da mulher, consegue, né? Pode, então, não é obrigado, né? Não é. Nome, nada, né? Então, o que acontece? A Noemi falou para as duas voltarem, a órfã voltou, e o que a Ruth falou? E a Ruth deve ter falado muito brava. Fala aí, Xanda, o que a Ruth falou pra ela? Olha, eu nem sei. Peraí, antes faz um convite de casamento, porque a maioria dos convites de casamento tem esse negócio estampado. Vai, Xanda. É verdade. Sim. Vocês estão no versículo 16. 10? 16. Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Olha seu marido só. é muito sortudo, porque se essa é você brava... Você vai falar assim, ó, para de falar, para de falar, eu já falei, eu vou com você, eu já não tô indo, já não dei metade do caminho. Você vai ver, seu maracujá de gaveta, eu sei que tu não vai fazer mais filho, mas eu tô dizendo que eu vou pra Israel, caramba, não tá entendendo? Pera aí que eu vou desenhar. Pronto, aí no instante Noemi parou com o Ciricutico e foi com Ruth lá pra Israel. Aí deixou até de falar, o versículo 18 fala, deixou de lhe falar, quer dizer, ficou quieta, engoliu na dela, então tá bom, né, melhor ir comigo do que eu ir só viúva, ressecada pela morte do marido, filho doente, outro desfalecendo, então vamos lá. Aí a Noemi vai embora, né, vão as duas lá no Pocotó, aí elas chegam lá e sabe aquele pessoal, você escreve assim no Facebook, igual eu escrevi outro dia que o Daniel tava muito doente, tava mal, aí a pessoa te encontra na igreja e fala, oi Dri, tudo bem? Não tá tudo bem. Pergunta outra coisa, né? Ou fala de outro jeito. Eu acho que naquela época, eu não sei se o pessoal não tinha Facebook ou o pessoal já não era muito sem noção, né? Porque todo mundo... eu acho que não. Noemi! Eu acho que foi bem assim, Dri, ó. Porque eu vou sair dessa cidade, essa cidade aqui não dá mais, eu vou pra Moab, lá vou ser muito rica, e lá eu vou ser... Daí, quando ela chegou em Belém, coitada, acabada, com aquelas roupas todas estragadas, né? Cheio de ruga, areia. De na areia, deserto. Foi o inverso da Tieta, sabe? Ela chegou na cidade... Mas aquela não imagina o comentário, né? A gente esqueceu de falar. Quando Noemi saiu lá de Moab, ela colocou um tweet, #partiu. Partiu. Ficou esperando na porta da cidade. Aí foi mó buchicho, né? Caramba, tá toda ressecada, gente, que horrível. Dela, que é aquilo? Mas aí, bom que ela já falou, né? Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez
fez tornar. Ela sumiu. Me chama de Mara, me chama de Mara. Sucesso no SBT, não canto mais pra criança. Não agora sou mais agradável. Agora eu sou amargurada. Agora só amarga. E o que eu acho legal é que, assim, depois, provavelmente, elas devem ter procurado um cantinho pra ficar, né? Ou com os parentes, ou em alguma pousada, algum albergue, né, Sara? Que é mais baratinho. Com certeza. Rodri, interessante aí também, eu achei, quando ela chega na cidade, o Boaz, ele era parente de Elimeleque, né? Isso. Mas ela não vai à procura dele, né? Porque como ele era parente, mas assim, ela chega na cidade e ela fica em algum lugar. Ela não procura ele, porque ela poderia ter procurado pra pedir ajuda, alguma coisa, né? Isso daí, será que é por causa da época? É Nenhum Dani, outro tá parente. falando? Eu não reconheço a não voz. é a Dani, não. Agora é a Dani. a Paty. É a É a parte. Desculpa, Paty. Além de Vocês Boaz, lembram? tinha um Vocês outro viram parente. O outro Tinha parente mais que um. poderia Isso. resgatar as terras, que era mais próximo ainda de Elimeleque. Isso, mas ela não vai atrás de nenhum, né? Ela chega e ela vai em algum lugar, mas não vai até eles, né? Pra pedir ajuda, nada. Acho que precisaria Eu acho que- de um contato pra ela poder deitar nas pernas dele. Sabe o que eu acho? Eu acho que, sei lá, eu não sei. É que é difícil a gente ter algumas conclusões. Pode ser que Noemi não queria mesmo. Ela tava tão amargurada, tão irritada, que ela acho que ela não queria ter contato com ninguém mesmo. Provavelmente ela deve ter arrumado um cantinho, só ela e o que ela restou mesmo de bem, só ela e a Ruth. Tanto que depois ela fala pra Ruth, Ruth, provavelmente elas devem ter conversado e a Ruth fala, olha, deixe-me ir ao campo, apanhar espigas atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai minha filha. Então assim, hoje em dia, o que a Ruth falaria? Bom, eu vou trabalhar, vou procurar alguma coisa pra gente se sustentar. Então se ela estivesse na casa de parente ou na casa de outra pessoa, provavelmente a Ruth não iria se apressar em busca de sustento, né? Elas E a vão estar Noemi também não sozinhas, né? falou, O que então. aconteceu com Noemi? Ela mandou fazer uma camiseta, saí Xuxa, voltei, desci e ficou culpando Deus. Deus tá me fazendo mal, que Deus não me deixou ficar bem, eu saí daqui, parti em busca do pão, voltei sem nada e tal. E o que é interessante é que, assim, Noemi, pelo visto, não se coçou pra fazer nada, né? Tô velha, acabada, vou morrer mesmo, que se dane. Só que Ruth não devia saber, mas tinha uma lei em Israel, lá em Levítico 19 fala, que era pro pessoal deixar o restante da colheita pra quem não tinha condição pegar. Ruth provavelmente não sabia. Ela teve Provavelmente a iniciativa Ruth não própria. sabia mesmo, é verdade. Pois é, Eram Noemi pros nem é. estrangeiros, né? Pros órfãos e nessa pras época. viúvas. Pras É, viúvas. nessa época, Ao invés de isso ia Noemi ser levantar, quer dizer, Noemi devia saber todas as leis. Ao invés de Noemi levantar e ela mesma lá pegar, não, deixa a Ruth. Deixa a Ruth. A assim, nossa sogra, vou te falar, hein? Ó, olha- procuro um marido sem mãe. Nova campanha. Mas eu fico pensando o lado de Noemi, né? Ela veio, de um luto enorme, né? De marido, de filho, de tudo, né? De repente ela tava até depressiva, que eu acho que é um termo que não existia na época. É verdade, com certeza. Entende? E Ruth, como era mais nova, né? E sabendo de Noemi mais velha, ela teve que se aprumar, né? Ó, vamos ter que sair dessa, vamos ter que fazer alguma coisa. E aí foi procurar um serviço. Até porque na época, acho que as viúvas até tinham essa autorização, né? Pra poder ir nos campos e colher o que caía da mão dos ceifeiros lá, dos eiros, né? Não sei o nome, né? Então por isso que eu acho assim, que a Ruth, ela teve assim que tomar uma decisão. Até imagino nós, né? Se a gente tivesse alguém mais velho, a gente teria que tomar as rédeas, porque a pessoa mais velha, quando ela fica depressiva ou ela perde o seu companheiro de anos, imagina, a pessoa ela fica abalada, né? Tomar a iniciativa, né? É, Não, eu justamente. vou trabalhar porque Alguém senão teria a gente- que isso, alguém tem alguém que trabalhar, né? Até porque Ruth, quando já falou pra Noemi pra vir junto com ela, eu acho que ela já pensou nisso também, né? É verdade, com Imagina, certeza. a Ruth era uma moabita com outro deus. Ela mudou pro deus da Noemi por amor à sogra pra acompanhar Noemi numa cidade que ela não ia ser bem-vinda. Ela né? sabia o que Nora. tava esperando ela. E justamente, mas ela foi com aquela garra de que ela tinha que estar com a sogra dela, né? O verdade. amor Combinar, dela, né? A Ruth Amor é uma pela mulher sogra extraordinária, né? Foi maior, né? É, justamente. O amor, né? E ela teve que trocar todas as razões que ela tinha de um outro deus, ela realmente trocou, né? É verdade. Ela deixou, Então era- né? Ela deixou Isso, tudo dela, justamente. né? E ela deixou Ele tudo mostra- aquilo pra trás pra achar que o Pra Deus de trás. Israel realmente era aquele Deus que ela queria seguir, que ela tinha ali, né, certeza. Então ela não foi fraca, né? Pra ela tomar essa decisão, né? E olha só, agora acontece a parte que eu acho, assim, super interessante do livro. Porque nós vamos falar bastante da palavra resgatador. Parte romântica. É.
E olha só que coisa interessante. A Ruth saiu pra pegar as espigas, né, que caíam, que os ceifadores deixavam pra trás e tal, não pegava. E ela, sem querer, esbarrou no ombro, né? Caiu bem Caíram nas terras de Boaz, que era da família, da linhagem de Elimeleque, que era o marido de Noemi. Então, olha só, gente, isso é muito interessante. Porque Deus foi direcionando a Ruth, conforme ela foi caminhando, pra ela exatamente cair lá no campo de Boaz. Eu não acredito nessa coincidência, entendeu? Ah, foi por acaso, foi coincidência. Providência, na verdade, né, Dri? Foi completamente providência. Providência de Deus, né? Deus faz a parte dele quando a gente faz a nossa, né? É, exatamente. Justamente. Imagina você numa situação dessa, né? Ela deixou tudo e tava pobre, viúva, estrangeira, né? Como já foi falado. Isso. Só que aí Deus inverteu, vamos dizer assim, a situação dela, né? E uma coisa interessante é o seguinte, todo mundo assim da cidade tava comentando sobre a Noemi, né? Como ela voltou e tal. Então tava todo mundo sabendo já a atitude da Ruth, que a Ruth deixou a cidade dela e veio cuidar da sogra dela em terras estranhas. Então o próprio Boaz já sabia. Tanto que ele pergunta assim, ele fala pros trabalhadores dele lá, ele fala, quem é essa moça? E eles falam que essa é a moça que voltou com Noemi nos campos de Moabe. Então eles não falam, essa aqui é uma moça que veio. Não, ele fala, esta é a moça que tá voltou. todo mundo sabendo. Que tá todo... Então o Boaz ficou super assim, admirado de ver o comportamento dela e tal. É interessante porque assim, ó, indiretamente através de Ruth ali, né, do apego de Ruth, né, a fidelidade que Ruth teve, né, em ir com Noemi, a vida de Noemi, ele mostra que Deus, ele não é um Deus que abandona, né, o seu povo, né, porque Noemi, ela já acreditava no Deus de Israel, né. Então, através da vida de Ruth, que foi, né, que acompanhou ela e que foi para lá nos cefeiros lá de Boaz, e que vai mudar toda a vida dela, e a de Noemi também, né, indiretamente, né. Bem do jeito que a Sara falou mesmo, você faz sua parte que Deus faz a dele. Justamente. Então, olha só, pra você que é solteira, pra você, Sara, não tenho culpa de você ser a única solteira. A Ruth estava fazendo coisas boas, estava honrando a Deus, estava honrando a sua família, e de repente ela parou, olha só, no campo de um solteirão ricão. E eu acho que na hora que eles falam quem é a Ruth, que é nora de Noemi, eu acho que Boaz pensa assim, eu posso ser resgatador dela. Mas eu acho que Boaz já tava com o olho comprido nela, porque ele foi lá e perguntou lá, quem é esta moça, né, pros encarregados lá dele. Então eu acho que ele já tava bem de olho nela. Ainda falou que ninguém De quem, né? Isso que eu ia falar. Ele perguntou mas de tudo bem quem que... né? Tinha uma lei falando que os pobres podiam pegar e tal, mas ele já chegou, olha, ninguém moleste, deixa ela pegar o que ela quiser, não até só deixa cair uns bons no chão, né? Ele falou. Isso, pra ela poder pegar. Deu água. É um livro que eu não gosto muito, sabe? Eu sempre tive dificuldade com essa parte, mas vamos seguir aí. Mas, Sara, sabe uma coisa que eu acho interessante, que eu já comentei com outras pessoas que são solteiras e tal? Às vezes, a gente tá tão preocupado com qualquer outra coisa nessa vida, que a gente não presta atenção nesses indícios que Deus dá, sabe? De colocar a gente exatamente perto de uma pessoa que é pra gente ficar junto depois, da gente cumprir nosso propósito de ser mulher virtuosa, sem enxergar a quem tá fazendo bem, né? E aí Deus acaba direcionando uma pessoa no caminho. Um homem rico, anotando aqui. E velho. Não sei se ele era tão velho. Se for um velho igual o George Clooney tem mais de 60 anos. E dá uma olhada no George Clooney. Tá inteirão. E aí o que é legal? A Ruth volta pra casa, né? Toda cansada, com a unha tudo suja e tal. Com bastante colheita. Bastante colheita, cada coisa mais linda que o outro. A Noemi fica, gente do meu céu. Deus. Aonde você estava? Mocinha. Fazendo ponto na Augusta. Quem te deu isso? Bendito seja aquele que te reconheceu. E ela disse, o nome do homem com quem hoje eu trabalhei é o Boaz. E o que a Noemi fez na hora? Ela reconheceu que não foi uma coincidência. Noemi falou na hora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ontem, coincidentemente, a mensagem foi sobre Ruth. E o pastor falou uma coisa tão engraçada que eu tenho que falar aqui. São os passos da sedução de Boaz.
Então, assim, essa parte é pros meninos. Primeiro foi que ele pesquisou sobre Ruth. Então ele falou assim que a gente tem que pesquisar sobre a pessoa que a gente tá interessado. Daí, em segundo, ele levou ela pra almoçar. Porque na hora que ele falou assim, chega aqui, come pão, olha o seu vinho, molha o pão aqui no vinho, coma, né? E em terceiro, ele foi generoso, porque ele deu um presente pra ela, ele dava muito presente pra ela, né? Então, olha aí, meninos, uma sugestão aí de como você conquistar uma mulher. Geralmente funciona, né? E aí a Noemi agradeceu a Deus, falou, nossa, Deus não esqueceu da gente, que legal, que bênção. E a Ruth ficou, nossa, mas por quê? Eu sei que o Boaz lá foi bacana pra caramba, me ajudou e tal. Aí a Noemi falou, olha, o Boaz, ele é parente nosso, ele é parente do Elimeleque. E não sei se você sabe, mas existe o resgatador da nossa família. E o Boaz é o resgatador da família. Agora vamos explicar direitinho aí pros ouvintes o que significa esse tal de resgatador. É o responsável por garantir o direito de subsistência, descendência e propriedade de viúvas e pessoas excluídas e etc. Em Deuteronômio 25, quem pode abrir a Bíblia bem rápido? 5-10. Moisés disse ao povo: se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer e deixar a esposa sem filhos, a viúva, só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever de cunhado. O primeiro filho que ela lhe der será considerado filho do falecido, para que o seu nome não desapareça de Israel. Mas se o cunhado não quiser casar com a viúva, ela irá ao lugar de julgamento para falar com os líderes da cidade. Ela dirá: meu cunhado não quer cumprir o seu dever, casando comigo. Ele não quer que o nome do seu irmão fique vivo em Israel. Aí os líderes devem chamar o homem e procurar fazê-lo mudar de ideia. Mas se ele insistir, dizendo que não quer casar com a cunhada, ela chegará perto dele e ali na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é assim que se faz com um homem que não dá ao seu irmão descendentes em Israel. E dali em diante a família dele será chamada de família do homem que foi descalçado. Olha, nossa, é muito interessante, né? Cuspir no rosto. Forte o negócio. É forte mesmo. Porque assim, pra eles é muito sério o negócio do resgatador, pra não abandonar mesmo a viúva. Então a Noemi falou pra Ruth: olha, o Boaz é o resgatador. Não só pra não abandonar a viúva, mas tem a gente não pode esquecer que era uma sociedade patriarcal, que eles pensavam nas viúvas e tudo, mas era muito mais pelo lado do homem. Então o que eles queriam? Que o nome do pai, quer dizer, no caso não era o pai, seria o falecido marido da mulher, que o nome dele permanecesse e que através do cunhado a linhagem dele ainda existisse. Então ele podia ficar com a terra, ficava com a mulher, mas na verdade era para aquela linhagem não deixar de existir, o nome dele não morrer. Tem um que era mais próximo, né, da família, Boaz, né, antes de Boaz, né? Mas... E ele não quis justamente porque ele queria a terra, mas não queria casar com Ruth. Quando a Noemi falou pra Ruth, provavelmente a Noemi deve ter explicado toda essa lei do resgatador e tal pra Ruth. Ela falou assim: olha, Ruth, então o Boaz é o resgatador. Até então ela não tinha falado que ele era o segundo resgatador. Ela falou que ele era o resgatador. A Noemi falou assim: olha, agora você vai, se perfuma, coloca a sua roupa mais bonita, vai lá pros campos de Boaz. Depois que Boaz comer e beber, encher a cara, tudo, você vai e deita nos pés dele, que aí ele vai saber o que fazer. Então eu não sei até que ponto, porque eu estudei na Bíblia, eu não sei até que ponto que isso entenderia de que a mulher tá se oferecendo pro cara. Em Ezequiel, acho que 16, alguma coisa, tem um costume desse, era um costume mesmo. É um costume de apelo pra proteção. Ah, pode ser. Ezequiel 16:8, não é? 16:8, é. Eu li numa Bíblia apologética que esses pés aí poderiam significar as partes íntimas, mas assim, eu não achei nada na Bíblia. Eu também não achei nada. Eu olhei aqui 16:8, mas eu acho que não tem, não sei se... Isso eu vi num comentário bíblico, ele citando, que era um costume da capa, na verdade. Porque tá escrito assim, num comentário aqui: a asa de Javé é a capa de Boaz. Um marido judeu cobre sua noiva com a ponta do seu manto de oração, em um gesto simbólico, indicando que está sob sua proteção. Daí está escrito Ezequiel 16:8. Então, por quê? O que acontece? A Ruth, ela se deitou na cama do Boaz. Nos pés, né? Nos pés. Nos pés. Porque não era nem cama, né? Não era nem cama direito, né? Porque era nas colheitas, assim, né?
Aí, a hora que acontece, o Boaz, ele voltou lá por volta de meia-noite e tal, e então ele viu que tinha uma mulher deitada lá no pé dele. Daí ele fala, quem és tu? Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa, pois tu és o remidor. Então é isso que ela estava pedindo. Até na minha tá até mais claro aqui. Ele dizia assim, ó, eu sou Ruth, a sua empregada. Respondeu ela, o Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Então, daí ele ficou feliz, né? Ele falou, bendita sejas tu, minha filha. Melhor fizeste essa tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então eu achei interessante, assim, ela deitou na cama dele e ele ainda falou que ela fez uma coisa boa e que ela é uma mulher virtuosa, né? Eu achei interessante. Mas por quê? Eu nunca entendi isso. Então, Sara, mas sabe o que eu entendo disso? Que ela podia, de acordo com as leis, de chegar já exigindo dele. Até porque se ele não quisesse, podia tirar a sandália e cuspir na cara dele na frente de todo mundo. Mas ela, ao invés de chegar fazendo o maior escândalo, você tem que cuidar de mim, me proteger. Ela foi lá escondidinha, bem quietinha, e foi lá e foi com toda a doçura do mundo, falou, estende tua capa sobre mim que você é meu remidor. Então ela podia chegar exigindo, não, mas ela chegou humildemente, entendeu? Eu achei que Ruth ali, ela foi decidida a ter uma vida nova, porque ela também poderia olhar pra Boaz e também às vezes não querer, não querer casar. Também teria essa, mas claro, né, tudo tá envolvendo, né, envolvendo uma vida melhor pra ela, tudo, né. Então eu achei assim, que ela confiou em Deus, ouviu os conselhos da sua sogra, né, ou seja, de pessoas mais velhas, né, que geralmente acertam muito, né, quando eles dão algum conselho pra nós, né, pra se arrumar, né, pra ficar esperta e tal. E ela foi decidida ali a resolver o problema dela. E ela conseguiu o que ela queria. Isso. E é interessante que, assim, depois ele pega e conta pra ela, olha, é verdade, eu sou seu resgatador. Só que tem um outro parente, que é um parente mais chegado do Elimeleque, da família, e ele sim é o primeiro resgatador. Eu sou o segundo. Mas, ó, passa aqui essa noite, ele no meio que ficou, não quero saber dela, né? Mas ele falou, passa aqui essa noite, e aí depois você vai embora, que daí a gente vai ver se esse resgatador vai querer. E se esse resgatador não quiser, com certeza tô no páreo, sabe? Então, o que eu falo que eu não entendo, que eu acho que é estranho, que ela foi na calada da noite, ela podia ser difamada, eu não sei. Não, mas eu acho que ela quis mesmo ser humilde, sabe? Não quis chegar exigindo tudo, assim. Aqui na minha Bíblia fala, é o pedido humilde, né, de Ruth e Boaz para sua proteção como parente próximo, né? Acho que por ser estrangeira também, não sei, né? O medo, não sei. Aí o Boaz, ele deu a capa dela e também deu um monte de comida, deu 6 medidas de cevada e foi pra cidade. Aí a Noemi ficou, nossa filha, como é que foi, o que aconteceu e tal. Aí ela contou tudo o que aconteceu. Daí ela falou assim, olha, espera minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje isso. Eu achei muito legal, porque daí amanheceu o dia e Boaz já resolveu, sabe? Eu acho legal isso. Ó, vocês homens, Boaz já resolveu tudo no mesmo dia. Não ficou enrolando 10 anos de namoro. Foi 10, Nara. E aí é que entra, porque daí ele vai atrás do primeiro resgatador e ele fala, e aí, meu filho? Você já devia saber, né, que a Noemi é sua parente e tal. Você devia já saber que era você que é o resgatador, que você que era pra se mexer aí, né? Não, mas ele foi bem migué também, né? Porque ele tava interessado na Ruth. Então ele chegou bem assim, olha, tem umas terras aí, né? A Noemi, você não gostaria, né? Não falou nada da Ruth. E na minha Bíblia ele fala assim, ô fulano, vem cá. Fulano. Tá passando aí. Senta aqui. Como que tá na sua aí, Xanda? Meu amigo, vem aqui e sente-se. Meu amigo. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse. Aí ele começou a comentar lá, né, sobre Noemi, que voltou do país de Moabe, né, e tá querendo vender as terras. Daí a hora que ele falou, não, eu quero as terras. Eu compro, nossa, né, as daí terras, ele né? falou... Já é fácil, é só as terras que eu quero. Não, mas tem uma viúva também, né, deve ter falado que a viúva era feia, né? Não, ele até colocou
colocou o seguinte, né? Que ele teria que casar com Ruth, a viúva moabita, né? Já colocou, eu acho que ele já botou o moabita ali pra dizer assim, ó, já desiste. Que é o negócio confusão. Você vai ter problema, cara. É melhor não. Não, eu abro mão de umas terrinhas aí, de uns boizinhos, mas no caso não, né? Mas uma mulher, não. É, e ele fala assim, para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Então eu acho que é interessante mesmo, eu acho que é por causa do fato dela ser moabita mesmo, né? Que ele fala que vai ter problema com herança, de não tem. Ia ter que dividir a herança com os filhos da moabita. É engraçado que fala assim, havia, pois, já de muito tempo, o costume em Israel, quanto à remissão e permuta para confirmar todo o negócio. O homem tira o sapato e dava, né? Então é interessante, dava ao próximo. Isso era de testemunho para todo mundo. Hoje cospe na mão e aperta, né? Nossa, quem faz isso? Isso era antes da gripe, né? É verdade. Daí o remidor falou, tirou o sapato e falou, ó, pode pegar a mulher pra você, meu. Ele não queria, na verdade, que o nome que não for dele ficasse pra posteridade, né? Ele queria só a terra. Ele sabia que se ele casasse com Ruth e ela tivesse um filho, o nome que seria, digamos assim, honrado e lembrado não seria o dele. Será que ele já tinha filhos? Ele era casado Boaz? já? Eu tenho um comentário aqui que dizia que, como ele já era mais velho, ele poderia ter sido já casado, né? Ele já poderia ter tido uma esposa. Lá até também ele era casado, gente. Nessa época, todo mundo casava. Sim. Ia ter várias mulheres. Ah, eu não sei, viu? Ó, porque eu tenho aqui, ó, ele dizia assim, ó, é um comentário, né? Que dizia que depois de aproximadamente 10 anos, o casamento, a Moabita provavelmente estivesse com 30 anos quando se casou com Boaz. E ele deveria ter em torno de 50 anos ou um pouco mais. Com aquela idade, naquele tipo de sociedade, é provável que Boaz fosse casado. Se era sua esposa e filhos, simplesmente não foram mencionados ou talvez fosse viúvo e sem filhos. Essa lei mosaica ali do Levirato, né, do resgatador ali, né, diz que a Ruth, ela teria o direito de humilhar publicamente o outro parente por sua omissão. Ah, ela poderia muito bem tirar o sapato do primeiro resgatador e cuspir na cara dele. Mas ela era gente boa. Mas como ela estava interessada em casar com Boaz, ela ficou na dela, né? Não, e outra também, ela tinha acabado de chegar em Israel, não tinha nada, tava catando o restante lá da colheita, digamos o resto da colheita, ela ia acabar casando com um ricaço. O livro começa na penúria e termina em abundância, então assim, pra ela já tava bom, né? É o que vier. E como ela era moabita, ela não era de Israel, e também pelo fato dela ter cuidado da sogra que devia ser carne de pescoço, acho que ela não tinha intenção de ir lá e esculhambar com o cara. Até porque ela gostou do cara, né? Do Boaz, né? Também, né? Então ela também não ia, né? Não ia... cuidado com ela. Isso, não insistir pro outro, não, eu quero que seja você. Não ia humilhar nada. Não. Talvez ela nem soubesse da lei do cuspe. Lei do cuspe. Isso é verdade. Não, mas eu acho que até Noemi, que avisou ela dessas coisas, entende? Porque ela tava nova ali. Noemi deu o conselho pra ela lá ficar cheirosa, bonitinha e tal, né? Eu acho que até Noemi já tinha explicado pra ela todo esse clima, assim, né? Como é que ia ser, né? Até porque ela ficou quieta, né? Quando o Boaz, ela deixou que Boaz resolvesse o problema dela, né? E eu achei tão bonitinho, assim, a atitude de homem de Boaz, sabe? Que de resolver mesmo, sabe? Porque daí ele pegou e falou lá pros anciões da cidade e tal. Ele falou, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi. E de também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto, hoje sois testemunha. Então é legal porque assim, ele falou pra todo mundo ouvir que ele foi o resgatador e que ele tava resgatando todo e o nome iria continuar. Pode ser o velho que for. Você ouve um negócio desse e se apaixona na hora. Claro, né? Não. Tá vendo quem que é a única solteira daqui, ó? Tá vendo? É muito exigente, Sara. Não, mas de qualquer velho também. Não, brincadeira, não. Um grisalho bonito. Não, mas na época. Não,
uma coisa legal que tem assim no livro de Ruth, lá no finalzinho, é que ela não era nem judia e ela entrou pra genealogia de Jesus. Tudo porque ela resolveu ajudar. Ela não fazia nem ideia. Então você, querida, não dê dinheiro porque você acha que Deus vai multiplicar a sua grana, porque Deus não é banco. Ela tava com o coração totalmente sincero, ajudou lá a carne de pescoço, digo, a cobra, sogra dela. E aí Deus abençoou ela de uma maneira que ela terminou com um cara ricaço e parou na genealogia de Jesus, coisa que ela jamais poderia imaginar. E o que é muito interessante também é que, não sei, agora, olha só, no começo do programa eu falei pra vocês que a gente ia voltar na história de Josué, e agora que eu tô falando, o Josué, quando eles mandaram os espias lá pra terra, se você não lembra, ouça o programa de Josué, os espias, eles ficaram na casa de Raabe, que era uma prostituta, e a Raabe e a família dela foram as únicas da cidade de Jericó que não morreram, foram os únicos, né, ela, o pai, a mãe, os que estavam na casa dela, por causa do combinado que fizeram com os espias. Então a Raabe também tá na genealogia de Jesus como a mãe de Boaz. Ela é mãe dele? A Raabe é mãe de Boaz. Ah, eu sabia que tava na genealogia, não sabia então, que era mãe. Olha só, que legal, são duas mulheres que não são israelitas, né? Sim. E que estão na genealogia de Jesus, estão na história de Jesus, olha só. Porque Raabe, ela gerou Boaz. E Boaz casou com a Ruth, como a gente tá vendo aqui, né? Porque depois, assim tomou Boaz a Ruth e ela foi por mulher. E ele a possuiu e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho, né? Então é legal porque assim, ela é uma moabita, uma pessoa que não é da descendência de Israel, foi tão importante quanto Raabe, que também não era da descendência de Israel, e ela tá na linhagem de Jesus, que tá na linhagem de Davi. De repente, pra Ruth foi até bom não ter filho com o marido dela, porque se ela tivesse filho com o marido dela, ela provavelmente estaria indo em Moabe. E também não seria o primogênito, né? Filho. Toda aquela lei da primogenitura e tal. Pois é, ela não iria pra Israel, não iria conhecer Boaz, não iria casar com ele, não entrar na genealogia de Jesus e não ia ter um filho com ele. Então, às vezes, não sei, tô pensando aqui, se você não tem ainda uma coisa que você quer ter, que provavelmente ela queria ter filho, porque mulher que não tinha filho era vista de uma forma muito ruim. Então, provavelmente, se você ainda não recebeu alguma coisa que você tá pedindo, pode ser que tenha algum motivo aí. Pode ser que você vai receber lá na frente e vai ser melhor. Ficaram 10 anos casados, né? Isso se você tiver o coração como o de Ruth, né? Pois é. Como o Malon foi se interessar por uma moabita, né? Mas é que eles estavam lá na terra de Moab, então ele só poderia se interessar por uma moabita, né? Então. Não, mas não quer dizer, porque ele tava lá, mas ele servia a Deus de Israel, ela servia outro Deus. Eu acho que o Jogo desigual, jogo desigual. Tava tudo ligado, né? Deus já ser, tinha, né? Deus já tinha esse propósito. Eu né? acho ainda que Malon evangelizou Ruth. Pode ser mesmo. Eu acho que não é nem tanto assim, evangelizou, mas eu acho que ela deve ter visto o comportamento deles e tal, e depois tudo na família, porque naquela época eles casavam, não tinha sua casa, morava todo mundo junto e tal, né? Então provavelmente deve ter visto todas as orações, todo o acompanhamento com Deus mesmo. E que eu acho interessante, assim, é o cuidado que Deus tem com o povo de Israel e com a sua linhagem. Que mesmo tendo Raabe na história, mesmo tendo Ruth na história, que teve toda essa genealogia e toda essa linhagem, né? Igual a gente vê aqui, que ó, nasceu um filho e deram o nome de Obed. O Obed, ele é o pai de Jessé. E o Jessé é pai de Davi, o rei Davi. Então, olha só como que Deus foi maravilhoso mesmo com essa família, né? Com essa linhagem. E além disso, é que mostra assim, que ao contrário de Hitler, Deus não quer uma linhagem pura, digamos assim. Quer dizer, entrou uma prostituta na linhagem dele, ex-prostituta na linhagem dele, uma gentia. Desde o Antigo Testamento ele já estava mostrando que ele veio não só para o pessoal que era de Israel, mas também para os gentios, porque se não fosse assim, ele não permitiria que Ruth entrasse na genealogia dele. É legal porque ele não faz acepção de pessoas, né? Porque muitas vezes a gente mesmo tá na igreja e aí vê aquela pessoa ali, acho que não dá boa pro ministério e tal, né? E a gente faz acepções de pessoas pra muita coisa, né? Então você vê que Deus não faz, ele utiliza tudo, né? Se você for ver lá na história de Elias e de Eliseu também, teve lá, por exemplo, Eliseu, na hora da purificação lá dos leprosos e tal, ele pegou um cara que não era do povo lá de Israel. Ele purificou Naamã, assim. E teve um caso também de Elias, que na época que teve fome, ele foi enviado a uma viúva que também não era do povo foi, dos com judeus. certeza. Deus sempre tá olhando, não só pro povo judeu, né? O coração de Deus é
pra todos, sem exceção. Então a Noemi, que era Mara, que era amarga, voltou a ser Noemi, né? Então eu queria pedir pra Paty ler o versículo 14, 15 e 16 para ver como que a Noemi foi exaltada perante aquele povo naquela cidade. As mulheres da cidade disseram a Noemi: Bendito seja o Eterno, ele não deixou você sem descendente para cuidar, que esse filho cresça e seja respeitado em Israel. Ele fará você se sentir jovem outra vez e cuidará de você na velhice. E sua nora, que o trouxe ao mundo e a ama tanto, sem dúvida é uma bênção maior que 7 filhos. Uma cultura onde os homens eram, né, exaltados, né, ser elogiada, né, nesse ponto de falar que ela era melhor do que 7 filhos, é grande louvor a Ruth, né? Nossa, com certeza. Gente, então, ó, fica aí pra gente. Esse estudo é uma mensagem, né, muito poderosa mesmo, de Ruth. Mensagem para nós, mulheres, né? Confiar em Deus. E também pros homens, né? De ver que mulher também forte, consegue muita coisa aí. E é legal que assim, que mesmo Noemi, que tinha tudo destruído, perdeu o marido, perdeu os filhos, de que ela também encontrou esperança e rejuvenesceu, né? A fórmula da juventude. Deus não esqueceu dela, né? Lendo o livro de Ruth, pra mim, assim, me tocou profundamente, porque eu consegui enxergar, assim, muito a redenção de Cristo pra com a gente mesmo. Porque, assim, o que Boaz fez com a Ruth mostra o que Cristo fez por nós, né? Sem distinção nenhuma, sem preconceito, olhando pro nosso coração, com atos de graça, de misericórdia, né? Então, assim, eu acho que é lindo essa amarração, assim, do livro de Ruth com o que Cristo fez por nós também. Ele foi o nosso resgatador, né? E eu também aprendi que Deus é especialista em reescrever história, né? Então parecia que toda a história dela tinha chegado ao fim, né? Uhum. E ele mostrou... Deu uma reviravolta. Deu uma grande reviravolta na vida dela. Isso às vezes acontece na nossa vida, né? A gente aguarda tanto algo e a gente vê o tempo passa, as coisas acontecem, parece que vai piorando, mas Deus, o plano dele é sempre o melhor pra nós, né? Então tem que sempre aguardar nele, esperar nele, fazer a vontade dele, e a hora que você descansa mesmo em Deus, aí as coisas acontecem da forma de Deus, né? É verdade. E eu aprendi que eu tenho que parar de fazer piadinha com a minha sogra. Ai, gente, vou falar uma coisa aqui. Eu amo muito a minha sogra, viu, gente? De verdade. Que bonitinha. Eu também amo a minha sogra. Futura sogra. Sara, já tem que amar sua sogra, seja lá quem for, né? Verdade. Aí já tá me forçando. Meu nome é Sara, não é Ruth. E Sara significa o quê? Princesa. Olha, Aí, fica a dica aí pra você que tá ouvindo. Não, eu não quero príncipe não, gente. Esse negócio de vir em castelo, com mofo, com fungo, com aquela rainha má, com aquele regordo, com a mão suja. Não, príncipe não dá pra mim, não. Tem que ser o quê? Qualquer coisa menos príncipe. Não, qualquer coisa também não, né? E velho feio. Pode ser um velho, então? Não, velho não. Só se for um velho de 45 assim? anos chamado Johnny Depp. Eu não queria falar dele, né? Mas agora...